Muito boa tarde. Mais uma oportunidade de aprendizado, mais uma oportunidade de renovação. Vamos sempre parar e refletir o que temos feito aqui na Terra no nosso dia a dia. Como eu estou me utilizando, né, da minha vida aqui. Será que eu estou só aqui para poluir rios, me alimentar e viver? Ou eu estou aqui para curtir um aprendizado, né? Porque quando daqui a gente partir, a gente só vai levar o que se aprendeu, o que se modificou, o que se melhorou, o que se renovou. Então, esses são os reais valores. Então, vamos aproveitar a nossa oportunidade enquanto aqui. E hoje nós vamos ter, né, como sempre, a nossa irmã Sueli, e vamos àquele nosso momento de interiorização, de harmonização, para darmos início a mais essa reunião. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de termos o aprendizado sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, possa transcorrer em clima de muito aprendizado para todos nós. E que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa receber a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, nossa irmã Sueli, né? Vamos lá. Nós estamos recomeçando o Livro dos Espíritos. Vamos estudá-lo novamente. Com certeza nós vamos achar em determinadas respostas dos espíritos algo que ainda não tínhamos visto. O Livro dos Espíritos é uma obra de arte, é uma obra literária maravilhosa, ela é inesgotável, como toda obra de arte é inesgotável, né? Quando às vezes a gente olha um quadro expressionista, as pessoas falam assim, mas quanto custou esse monte de borrão, né? Porque o movimento expressionista não é a impressão como no impressionismo, que é a impressão das coisas, de uma paisagem, de uma época. O expressionismo é o que você sente, é o que você pensa, que você, naqueles borrões, coloca ali a sua imagem. Então, quem entende de arte vai encontrar realmente traços maravilhosos, até mesmo da própria personalidade do pintor. E quando olha de novo, o próprio pintor, cada vez que ele olha para a sua obra, ele vê algo diferente. Porque a expressão que ele colocou ali foi do momento que ele pintou. Então, aquele momento, talvez ele não sinta mais. E ele vai ver, então, outros momentos naquela sua expressão. Isso é uma obra de arte. E o Livro dos Espíritos é uma obra de arte. Isso significa que ela é inesgotável. Sempre que a gente estuda, que a gente lê, nós vamos encontrar algo que a gente ainda não tinha percebido nas entrelinhas. Não é uma interpretação, é o que está escrito mesmo. Mas às vezes o que está escrito traz para a gente uma mensagem que a gente vai ver, vai entender, dependendo do nosso momento em que a gente se encontra. Então nós vamos reiniciar essa obra inesgotável, começando aí, eu até pensei em fazer a introdução, mas no decorrer do nosso estudo, a gente sempre faz muita referência à introdução do Livro dos Espíritos, em alguns comentários de Kardec. Então nós vamos começar aqui pela primeira pergunta, né? O Livro dos Espíritos começa com a figura de Deus, né? Com o questionamento aos espíritos sobre Deus. Na semana passada, nós falamos sobre a função do centro espírita, porque havíamos terminado o Livro dos Espíritos e precisávamos de entender muito bem a função da casa espírita, de todos os centros espíritas, né? A função a que ele se propõe.
que é exatamente o que nós estávamos terminando de fazer numa etapa para recomeçar. Divulgar a doutrina espírita, dar a conhecer, dar a entender a doutrina dos espíritos. Então, nenhum centro espírita, como nenhuma religião, tem o objetivo de curar, de resolver os nossos problemas, de resolver os nossos conflitos. Nenhuma religião tem essa função. Mas todas as religiões têm como objetivo melhorar a qualidade moral da vida das pessoas, a qualidade espiritual, dando a conhecer a sua filosofia, a palavra do Evangelho, para que cada um possa, ao absorver esses ensinamentos, ao conhecê-los, colocá-los, principalmente como Kardec ensina, colocá-los à luz da razão, analisar aquilo ali. Todos os conceitos que aprendemos, todos eles devem ser analisados à luz da razão. Então, da mesma maneira que os médicos na Terra, né, que a medicina não tem como objetivo curar ninguém, esse não é o objetivo da medicina, e sim melhorar a qualidade de vida daqueles pacientes que procuram o médico. O médico não tem essa pretensão porque ele sabe que ele não tem esse poder de curar. Ele sabe que ele não tem esse poder. Ele sabe que ele tem conhecimentos muito grandes em determinadas áreas específicas a que ele se propõe, de melhorar a qualidade de vida daquele paciente, de tratá-lo ao ponto de muitas vezes ele se curar. Mas esse não é o objetivo dele, até porque ele não tem essa autoridade, porque se o paciente for para casa e não fizer o que ele recomenda, não adiantou nem ir lá. Não vai nem melhorar a qualidade de vida dele. Se ele não tomar o remédio, se ele não seguir as recomendações, ele não vai melhorar, muito menos se curar, porque ele não está fazendo a parte dele. Então, na casa espírita, nas religiões de uma maneira geral, até a gente fala em religiões, eu recomendo que façam, eu também estou fazendo, mandando vibrações muito positivas para o nosso Papa aí, que foi eleito aí na igreja, porque que ele possa fazer muito por essa igreja, que ele possa auxiliar muito essa igreja, porque ele está com uma empreitada que não vai ser fácil. E é necessário que ele tenha sucesso, porque cada religião, cada decepção que um religioso tem com a sua religião, é altamente nocivo à sociedade isso. Ele fica sem chão, ele fica sem tapete para ele pisar. Porque, às vezes, a filosofia, aquela filosofia em que ele confiava, de repente ele não pode mais confiar. Né? Então, isso leva ao ceticismo. Isso leva ao materialismo. É o que menos nós precisamos no momento. Então, que ele possa fazer uma reforma para que ela não perca mais os seus fiéis, como vem acontecendo. Então, que a gente mande as melhores vibrações para ele, porque ele já está demonstrando que pode fazer alguma coisa com aquela humildade toda que ele apresentou, né? E sem humildade a gente não faz absolutamente nada. A gente não auxilia, né? Porque não é questão de convencimento, é de auxílio mesmo que a gente dá. Como centro aqui, nos auxilia a aprender a doutrina espírita. Nos auxilia a buscar a nossa reforma íntima, a nossa renovação. Né? Ele não faz por nós, mas ele nos auxilia. Então é muito importante que isso fique claro para a gente, assim também como a figura de Deus. Por isso que quando falamos na semana passada que a doutrina dos espíritos devolve Deus ao coração do homem, isso é uma realidade. Porque o Deus deixa de ser visto como aquele ser que tudo impõe, que tudo que vai fazer apenas o que ele deseja. Nós somos como marionetes, de jeito nenhum.
Deus, a doutrina espírita veio mostrar isso. Antes dela veio Jesus, porque Moisés deu uma ideia de Deus que não era a realidade, mas que era necessária essa ideia na época. Porque tudo tem sua época, né? Então foi importante que Moisés mostrasse um Deus vingativo. Um Deus que como ele mesmo disse, que essa é a lei de Moisés, né, que é a pena de talião, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas ele, na época que ele disse isso, era ali, de um para o outro, né? E a gente já aprendeu com Jesus que Deus é um Pai amoroso, é um Pai misericordioso, que não se vinga dos seus filhos, que não pune os seus filhos muito queridos. E veio a doutrina espírita mostrar como isso, porquê de tudo isso. Então a doutrina espírita trouxe para nós com a ideia da reencarnação, aquele amor de volta para Deus, não temor, e sim amor. Que nós não estamos aqui no mundo para a gente fazer turismo, a gente veio aqui para fazer a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento. Então nós estamos aqui com a permissão de Deus, tendo feito a escolha das provas, para que a gente pudesse resgatar alguma coisa, algum delito nosso, porque não tem como resgatar tudo, né? Se a gente não consegue com um vinho, imagina, né? Se a gente vai conseguir pagar tudo que a gente deve, né? Então isso é gradativo. Deus não permite que a gente escolha provas ou expiações que a gente não possa passar. Quando Ele dá essa permissão para a escolha que fizemos, é que Ele sabe que somos capazes e que não vai nos faltar a sua presença. Aí nós vemos aquela primeira frase daquele salmo maravilhoso que eu adoro, que é o 23. O Senhor é o meu pastor, não me faltarás. Não é nada me faltarás. É diferente. Essa tradução foi feita errada. No início, ela foi feita certinha. Não me faltarás, não é nada me faltarás. Não é colocar alguma coisa ali. E sim, Ele não vai nos faltar. Então, o Senhor é meu pastor, não me faltarás. Porque é o pastor que guia o seu rebanho, ele não pode faltar ao seu rebanho. Ele não pode deixar de proteger o rebanho que ele tanto ama. Então esse Deus, ele voltou o nosso coração, porque nós não atribuímos mais a ele a dor e o sofrimento que nós passamos aqui na terra. Quando a gente vê alguém muito doente, e que não foi se tratar, não foi fazer o que deveria, né? Procurar uma assistência médica, ou foi e não foi bem atendido, né? Porque tem muito isso. Toda profissão tem profissionais bons e os outros que não são tão atenciosos assim, né? O profissional bom da saúde, quando a gente entra no consultório dele, a gente já melhora. Só de entrar, porque como ele se aproxima, como ele nos recebe, a gente sabe que ali está alguém que pode nos ajudar, que vai nos compreender, que vai entender a nossa dor, mesmo que não nos cure, ele já consegue 50% de êxito no seu trabalho, e a pessoa sai satisfeita, né? Então, quando a gente vê alguém triste, magoado, infeliz, com algum problema espiritual ou moral, que a gente chega também de mansinho e mostra para ele um Deus que nos ama, não aquele Deus que ele aprendeu a conhecer, que é punitivo, que não liga, que beneficia uns e não protege outros, não. Quando você chega e antes de você falar nessa figura de Deus, você mostra para ele as obras da criação, a perfeição do universo, não é? A beleza do universo,
a perfeição de todos os seres, de como tudo trabalha encadeado, de como tudo acontece na natureza, desde o mineral até o reino angelical, quando você vai mostrando essa perfeição toda, e que você diz que isso aí é obra de Deus, porque não pode ser do homem, a pessoa entende, ela começa a querer se aproximar desse Deus que ela ainda não conheceu, porque foi mostrado para ela um Deus diferente. Então ela começa a se animar, da mesma forma que ela recebeu um mau atendimento por um médico negligente, quando ela recebe um bom atendimento, ela passa a confiar. Assim também, porque muitas vezes Deus, diante da nossa dor e do nosso sofrimento, parece tão distante de nós. É uma figura que a gente não vê. E que tem momentos que a dor fica tão intensa que a gente também não consegue sentir. Né? Mas quando chega alguém que mostra esse Deus diferente, dá uma nova pessoa, a pessoa tem esperança. Renova a esperança, não que ela não tinha, mas ela estava lá adormecida. Então a esperança se renova diante, né, daquela apresentação de um Deus amoroso. Quando Kardec fez a pergunta, o que é Deus? Foi pensada essa pergunta. Porque quando a gente faz uma pergunta, quando a gente vai a um médico, por exemplo, a gente não quer saber quem ele é. A gente não quer saber de quem ele é filho, como é que é o nome dele, de quem que ele é irmão. A gente não quer saber esse lado, a gente não quer saber quem ele é, mas a gente quer saber o que ele é. Porque se eu estou com uma dor no joelho, de repente eu tenho que procurar um médico que trate disso aí. Né? Ou então um clínico que vai me direcionar para um especialista. Então eu preciso principalmente saber o que ele é. Não é quem ele é. Quem ele é não me interessa, porque o fato dele ser filho de Beltrano, Ciclano, não vai resolver meu problema. Né? O fato dele ser João ou Pedro também não vai resolver meu problema. Vai resolver meu problema o que ele é. O que ele é vai resolver meu problema. Quando se pergunta quem é Jesus, quem é Jesus? Jesus é filho de José, de Maria, né, de José o carpinteiro, de Maria, que tinha outros irmãos. Jesus, quem é Jesus? Jesus é essa figura aí. Agora, o que é Jesus? Jesus é o mensageiro de Deus. A atividade dele é essa. Então, quando nós perguntamos quem, nós estamos querendo identificar essa pessoa. E que não vai ser de grande valia para a gente no momento. Mas quando a gente pergunta o que ela é, aí sim. Aí eu estou perguntando sobre a atividade dela. Sobre o que ela faz. Que é o que realmente me interessa. O que ela é, o que ela faz. Então o pronome quem, ele é um pronome identificador. É diferente do que é um pronome que mostra o que você é. Ele não está identificando você como uma pessoa. Então Kardec entendeu que a melhor forma de querer saber dos espíritos sobre Deus era perguntando o que é Deus. Até porque quando a gente coloca um quem, a gente personifica, a gente quer uma identificação. E como se faz para identificar Deus? Não é por aí. Agora, o que é ele? Sim. Aí os espíritos responderam a essa questão. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A partir dessa questão, Kardec tem aí uma infinidade de questionamentos para os espíritos. Ele escolheu essa para começar essa obra. E ele abre um leque inimaginável aí de possibilidades de entendimento e de conhecimento das leis desse Deus. Então, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E dali, então, ele faz aí
ele fez com auxílio dos espíritos a codificação dessa obra maravilhosa que depois ele estendeu nas outras. Então o livro dos espíritos, ele tem 4 livros. Ele tem os 4 livros da codificação nele, resumidos. Então, dessa primeira parte, Kardec desenvolveu a Gênese, porque essa primeira parte do livro dos Espíritos, ela é bem científica. Ela trata da criação, das propriedades da matéria. Da segunda parte, ela cai também dentro do ramo científico, de onde ele escreveu o livro dos médiuns, para estudar a mediunidade, esse fenômeno fantástico, que não é espiritual, que é material. A mediunidade é orgânica, ela é hereditária. Normalmente, quando tem alguém com um grau bem aflorado aí de mediunidade, tem mais gente na família. Ela é transmitida geneticamente. Agora, o que se faz com ela, né, o trato que nós vamos dar, o destino que nós vamos dar a essa mediunidade, a qualidade dela, é que aí é espiritual, é moral. Então, a conduta nossa é que vai dizer quem serão os espíritos que vão se utilizar desse fenômeno fantástico que é a capacidade de nos colocarmos em comunicação com aqueles que estão na dimensão dos espíritos, que não têm seus corpos mais, mas que continuam existindo, que continuam a sua trajetória na dimensão dos espíritos. Depois, no terceiro livro, Kardec desenvolve a religiosidade dessa doutrina incrível, porque o espiritismo existe nos 3 aspectos: filosófico, científico e religioso. A Gênese trata mais da filosofia, o livro dos médiuns da parte científica, as leis morais, que nada mais são do que os 10 mandamentos divididos ali no ensino das leis morais, começando pela lei de adoração, assim como os mandamentos. Amarás teu Deus com toda a tua alma, com toda a sua força, acima de todas as coisas. Começa com a lei de adoração, da mesma maneira que os 10 mandamentos começam com a adoração a Deus. E depois, no quarto livro, ele desenvolve a situação dos espíritos na dimensão dos espíritos, após a desencarnação. Aí ele faz ali a divisão de espíritos bons, mais evoluídos, espíritos em situação mediana, espíritos sofredores, espíritos de criminosos. Qual é a situação das almas na dimensão dos espíritos, dentro do caráter de cada uma delas, da situação que cada uma, né, do nível de evolução que cada uma alcançou. Então é uma obra inesgotável. Ela deu origem a 4 outros livros e nós estamos aqui recomeçando essa primeira obra maravilhosa que deu origem a todos os outros. Então, com essa pergunta, o que é Deus, Kardec encerrou todas as possibilidades de a gente identificar e personificar Deus, personalizar Deus. Não, é a função que ele tem nesse universo que ele criou. Em obras póstumas, tem gente que fala assim, mas o que me prova que esse Deus existe? O que prova isso para mim? Vocês falam que Deus existe, mas eu não vejo essa situação em mim. A minha situação é ruim, eu sofro, eu sou vítima de uma série de situações, é o que a pessoa às vezes pensa, né? Então, que Deus é esse? Como eu posso saber que ele existe, até para eu poder pedir ajuda para ele? Né? Porque tem gente que fica muito revoltado com o que está passando, né? E cada vez que uma religião, ela falha naquilo que ela apresenta para os seus fiéis, ela leva a esse ceticismo, muitas vezes ao materialismo. É por isso que eu falei no início, que a gente
ore muito e peça muito a Deus para que esse Papa possa, né, dar conta do recado. E eu acho que ele vai dar. A minha intuição é que ele vai dar. Pelo menos já está começando assim muito bem, né? Em Obras Póstumas, Allan Kardec atende a essa inspiração de como eu posso saber que Deus existe, apresentando-nos uma profissão de fé espírita raciocinada. Porque profissão de fé é tipo dogma. Apresenta para você e você tem que engolir aquilo tudo ali. Mas é diferente do Espiritismo, que apresenta os seus conceitos e recomenda que seja colocado à luz da razão. Então, até mesmo essa questão da prova, né, de Deus é só uma questão de raciocinar, de olhar, de observar, porque é observando que nós aprendemos as verdadeiras leis de Deus. Elas estão escritas na nossa consciência, mas quando a gente observa essa lei fora de nós, ela aflora em nós porque ela já está lá, mas a gente não consegue ler muitas vezes no momento em que nós precisamos. Então, em Obras Póstumas, essa profissão de fé é raciocinada, cujo primeiro parágrafo trata com um primor de clareza e objetividade a questão fundamental da existência de Deus. Há um Deus de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A prova da existência de Deus temo-la neste axioma: não há efeito sem causa. Então é como aquele empregado que todas as noites ele olhava o céu e orava a Deus. Um dia o seu senhor chegou para ele e falou: que tanto você fica aí ajoelhado, olhando para cima e agradecendo a um ser que a gente não vê, que a gente não sabe nem que tem. Pelo menos eu não sei, ele falou. Aí ele falou assim: eu estou orando para Deus, o Criador do universo. Mas como você sabe que ele existe? Por que você ora para ele? Você está vendo ele? Eu só acredito naquilo que eu vejo. Você está vendo? Aí ele começou a questionar o seu senhor, do tipo, perguntando a ele, quando ele recebe uma carta que não tem nome, como é que ele sabe de quem é? Ele falou: se eu conhecer a letra, eu sei de quem é. Então, quando você percebe pegadas em volta da sua tenda, e você não viu quem fez essas pegadas, como é que você descobre de qual animal é? Analisando a pegada de cada um ser ali. Pois é, ele falou: então pronto, quando você olha para cima, que você vê essa imensidão, esse manto bordado de diamantes, quem fez? Você sabe de alguém aqui na Terra que possa ter criado isso aí? Aí ele responde que não. Ele falou: então, é aí que você encontra a prova da existência de Deus. Porque não há ninguém aqui no mundo que seja capaz de ter feito isso. Então, Deus é o Criador do universo. Nós tivemos também um encontro de Laplace com Braille, o criador da escrita para cegos. Este era jovenzinho e o cientista já era bem velho. Mas tinha uma exposição maravilhosa lá na França e eles estavam lá vendo ou sentindo, como no caso de Braille, que não via, mas sentia. E tinha uma maquete do universo maravilhosa, maravilhosa. Aí Laplace, encantado com aquilo, né? Porque ele diz que ele é adepto da ideia, né? Era adepto da ideia de que o universo formou por si mesmo, né? Por conta do acaso. Então, ele vendo aquela maquete linda, ele começou a verbalizar elogios, né? Para o autor daquela maquete maravilhosa. Aí, Braille do lado, ouvindo as verbalizações de Laplace, aí ele falou assim: quem fez essa obra maravilhosa? Braille mais que depressa: ninguém, foi o acaso.
Aí ele falou, mas como? Não pode? O acaso não pode fazer isso aqui? Aí Brian falou para ele, você disse que o acaso fez o modelo original, esse aqui qualquer um faz. Né? Então, são as provas da existência desse Criador que alguns físicos se dividem em opiniões. O maior de todos, encarnado, Stephen Hawking. Ele é ateu, ele não acredita em Deus, então ele acha que o universo surgiu das transformações da matéria por ela mesma. Sobre Deus ele diz, continuamos a achar que o universo deva ser lógico e belo. É o pensamento dele. Apenas pusemos de lado a palavra Deus. Ele é ateu. Sobre a matéria, ele diz assim, a questão é que a nova matéria-prima não provém realmente de parte alguma. O universo pode começar com energia zero e ainda assim criar matéria. E sobre a criação, ele diz, penso que se contém inteiramente em si mesmo. Não há começo nem fim. Não há criação nem destruição. Esse é o pensamento desse grande físico, que apesar de ser grande e uma inteligência assim incrível, está sujeito a erros, tanto que há pouco tempo ele mesmo corrigiu o seu próprio erro sobre a questão da identidade da matéria quando cai no buraco negro. Ele escreveu antes que o buraco negro fazia uma transformação tão poderosa em tudo que caía nele e que era devolvido para o universo, mas sem nenhuma identidade, apenas em forma de energia. E depois, ele continuando nos seus estudos, ele voltou atrás, dizendo, por isso que ele é grande, né? Ele é humilde, muito, e grandioso, porque ele voltou atrás e foi para a mídia dizer que tinha errado. Que nos estudos que ele continuou a fazer, que a matéria, sim, toda ela cai no buraco negro, é devolvida em forma de energia para o universo, mas sem perder a sua identidade, carregando a sua, podemos dizer, impressão digital, né? Entre aspas, impressão digital. Então, o nosso grande físico provavelmente ainda vai entender, quiçá encarnado, sobre a existência de Deus. Né, quando ele descobrir que realmente o universo não pode estar contido nele mesmo. Porque aquele princípio que pode dar origem, teve que ter um princípio. Ele só esqueceu disso, mas ele vai lembrar, com certeza. Então, admitir a presença de um ser supremo, que nos criou e sustenta, é de fundamental importância até mesmo para que aprendamos a conter os impulsos inferiores a partir da consciência de que há uma ordem celeste que deve ser respeitada sob pena de colhermos as consequências de nossos desvios, como revelam invariavelmente todas as religiões. Todas elas falam a mesma coisa, né? Que somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos atos. Há algo ainda mais importante. A crença em Deus nos dá segurança com a certeza de que não estamos entregues à própria sorte. É muito bom conceber que desde sempre, antes mesmo que o conhecêssemos, Deus já cuidava de nós. O Stephen, apesar de ser o mais importante de todos os físicos, nós temos outros tantos físicos que se dividem na opinião sobre Deus. Não acreditam
no Deus religioso, esse Deus punitivo que as religiões apresentam, mas acreditam num planejamento, num ser supremo que planejou isso tudo. Trouxemos várias vezes isso para cá e vamos rever. Esse estudo aqui foi de 4 cientistas, 4 físicos materialistas que tentam descobrir como esse universo surgiu, como é que a vida surgiu. Vou ligar a bênção, que apesar de não estar muito quente, estava demorando, né? Pois é, eu tinha que ter ligado logo, mas aí, ainda está em tempo. Sempre há tempo de sermos abençoados, né? Essa é a grande mensagem de Deus, em todos os sentidos, há sempre tempo de sermos abençoados. Nesse estudo aqui, em uma posição contrária e assumida nos últimos séculos pela ciência, que se mantinha neutra ou indiferente ao problema de Deus, os cosmologistas estão agora sugerindo que o universo foi perfeitamente projetado. Tem esse adjetivo aí que faz toda a diferença, né? Perfeitamente, melhor dizendo, advérbio, perfeitamente projetado. Ele é perfeito e ele foi perfeitamente projetado. Isso faz muita diferença, porque projetar, todo mundo pode projetar. Agora, projetar perfeitamente, com perfeição, já complica mais. E contrariando a chamada hipótese Deus, cada vez mais admiramos com o número de coincidências físicas, né? Coincidências a gente sabe que não existem, altamente improváveis, coincidências físicas altamente improváveis como coincidência, sem as quais não haveria vida. Esses estudiosos estão formulando uma questão em geral deixada à filosofia e à religião. Que até então, essa questão de Deus era deixada à filosofia e à religião. Nós não tivemos, em nenhum momento da história, nós não tivemos uma religião ou filosofia que reunisse também o aspecto científico. Ou era religião, ou era filosofia e religião, ou era filosofia e ciência. Agora, a única que reúne os 3 aspectos é a doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião. Essa é a única. Então, eles deixavam essa ideia de Deus por conta das religiões, da filosofia, porque a filosofia, apesar de termos alguns filósofos que também fugiam a essa ideia desse Deus, assim como a gente aprende aí no mundo, a maioria deles eram deístas, a maioria, Sócrates, Platão, todos eles, né? Os 7 sábios que compunham o oráculo de Delfos, os 7 sábios, todos eles acreditando num ser superior, que poderia nos dar a oportunidade de nos autoconhecermos para alcançar a felicidade. Então eram estudiosos, porque em todo o tempo o homem quis saber de onde que ele vinha, o que é que estava fazendo aqui e para onde ia. E isso, quem respondia na época era a filosofia. Né? A filosofia que mostrava isso. Não era nem a própria religião, e muito menos a ciência. Só que isso vai, aos poucos, com a evolução, mudando de aspecto, né? De todo modo, também neste último caso, se ampliam as pesquisas, buscando, como dizia Albert Einstein,
e ele fez essa pergunta e ele morreu sem responder, mas provavelmente respondeu rapidinho depois que partiu. Descobrir o que Deus tinha em mente quando o universo começou, há mais ou menos 20 bilhões de anos. Esse era o grande questionamento de Einstein. Descobrir como o universo começou. Ele sabia o que Deus tinha em mente, né, com esse universo. Ele sabia que tinha um ser superior, porque ele, nas suas teorias, ele conseguiu fechar a lei da relatividade com visões que ele teve, que depois ele relatou. Em determinados sonhos, em que ele disse que não era sonho, que ele estava acordado, foi mostrado a ele como que o universo funcionava, como que aconteciam os universos paralelos e os buracos de minhoca que até então ninguém conhecia, mas que depois, com os sonhos dele, com as visões que ele teve, ele pôde fechar toda essa teoria, né? Então Einstein era deísta, sem nenhuma discussão, né? Então nós temos aqui Paul Davies, John Wheeler, que foram físicos maravilhosos, né? Alguns até pouco tempo. Eu não sei se aqui ainda tem algum que está por aí, porque eu não deu tempo de eu fazer essa pesquisa para trazer para vocês, mas o que importa é a conclusão que eles chegaram, né? O cosmologista britânico Paul Davies, em seu livro, ironicamente, olha só, porque o que ele escreve tem nada a ver com o nome, ironicamente intitulado de O Universo Acidental, e ele não pensava assim, mas esse é o nome da grande obra dele, escreveu isso aqui, ó. Recentes descobertas sobre o cosmo obrigam-nos a aceitar que o universo em expansão foi posto em movimento por uma operação conjunta de impressionante precisão. Como que um acaso, o nada, pode criar algo de impressionante precisão? Não cria aleatoriamente, né? John Wheeler, nome dos mais famosos no campo da física, chega quase a ser teológico quando afirma que os princípios da mecânica exigem que o cosmo crie uma observação participante. Não foi só criar. Eles chegaram à conclusão que ele criou e mantém. E continua participando da criação. Que o cosmo crie uma observação participante. Em última análise, segundo essa teoria, sem seres conscientes, e o universo, tal como é entendido pela física, seria impossível. São físicos, materialistas, chegando a essa conclusão. Quem são os seres conscientes, né? Os espíritos superiores, já aperfeiçoados, prepostos de Jesus, de Deus, né? Então, sem uma manutenção, sem uma consciência cósmica imanente, não é possível, esse universo não conseguiria existir. Isso dito por um físico. Na verdade, esses cientistas não estão afirmando, não vamos aí achar que eles estejam afirmando que Deus existe por causa disso. É diferente esse Deus que a gente está querendo que eles abracem, né? A gente quer aquele Deus religioso. Mas que nem foi esse Deus que os espíritos apresentaram para Kardec. Nem foi esse Deus religioso. Ele apresentou o quê? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Nem foi esse Deus religioso. Mas em seu setor específico estão questionando a própria significação da chamada criação por acaso, que nem é essa criação por acaso que Stephen Hawking fala, ele não fala em acaso, ele fala que o universo contém em si a sua criação,
mas ele não fala em acaso, porque ele é inteligente, não vai falar uma bobagem dessa. E eles continuam dizendo, de acordo com os estudiosos, a vida tal como a conhecemos, olha só, a vida, né, como nós a conhecemos, surgiu na Terra por obra de muitas circunstâncias conjuntas. Não foram isoladas, não foram circunstâncias isoladas, circunstâncias num conjunto. Aí eles citam algumas, ó. Calor na medida certa. A presença de determinados elementos. Eles não relacionam, mas eles já acharam os elementos. Mas aqueles unidos. A presença de determinados elementos. A quantidade certa de energia e o grau correto de estabilidade do meio. Como isso pode vir do acaso? Né? Só um ser, só uma inteligência suprema seria capaz disso aí. Quando a gente vai fazer uma coisa, que a gente vai medir, a gente volta 3, 4 vezes para medir, até para botar um quadrinho na parede. A gente mede e fala, não é possível, eu medi errado. Aí vai lá e mede de novo. Né? Até isso, a gente tem dúvida até nisso. Né? Para medir uma simples mesa, para fazer uma toalha, uma coisa assim, a gente não faz isso direito. Imagina isso aqui, esse conjunto aqui. Quantidade certa de energia e grau correto de estabilidade do meio. Sem chance de ter alguém nesse universo que não seja a inteligência suprema para fazer isso. O que desejam é saber por quê, isso também eles nunca responderam, não tem resposta para isso ainda, porque os átomos ficam juntos exatamente de certa maneira, e não mais próximos ou mais distantes. Eles têm uma distância perfeita, sempre assim. Porque o universo é tal que as estrelas se queimam tão vagarosamente, e o porquê de o espaço-tempo ser tal que o universo se expande assim, nem mais depressa, nem mais devagar. Numa medida exata. Não tem como questionar isso, né? E outra coisa importante. A proporção entre a imensa força eletromagnética separando duas partículas, prótons ou elétrons, né, que constituem a matéria, por um lado, e a força bem mais fraca da gravidade por outro, correspondendo isso, tanto essa que segura os átomos, quanto o macro, né, o macrocosmo, eles chegaram a uma medida exata de 39 elevado à potência. Então seria um 40 seguido de zeros, toda a vida aí seguido de zeros. Dirac observou também a proporção entre a idade do universo e o tempo que a luz gasta para percorrer o comprimento de um próton, lá na composição da matéria. O tempo que ela gasta para percorrer o comprimento de um próton e a idade do universo é a mesma. Claro que para mais e para menos, né? Claro que guardando as devidas proporções. É também cerca de 1
seguido de 40 zeros. E o número de prótons necessários para se obter a massa do universo conhecido, o número de prótons necessários para se obter a massa do universo conhecido veio a ser simplesmente o mesmo número. O produto do mágico 10 elevado à 39ª potência, multiplicado por si próprio. Sempre esse número aparece. Então, tanto faz a medida máxima do universo como a mínima, que seria aquele comprimentozinho do próton, é esse 10 elevado à 39ª potência. É o 1 seguido de 40 zeros. Isso para o mais, para o positivo e para o negativo. São medidas exatas que qualquer cientista, se for medir, vai encontrar isso. Não é que um ou outro encontraram, não. Qualquer um vai encontrar isso. Então, isso é perfeição absoluta. É perfeição plena. Aí a gente fica se perguntando uma série de coisas sobre, fazendo locupletações sobre Deus, E eles ainda continuam aqui, há uma profunda conexão entre a cosmologia e a teoria atômica, que é a menorzinha. Ou seja, entre o macro, cosmo e o micro, os menorzinhos. Que coincidências são estas que causam tanta admiração aos cientistas? Entre outras, a temperatura do universo, a relação entre gravidade e força eletromagnética, que é a mesma, uma mais fraca e a outra poderosa. Novamente, a força de coesão e a força de coesão nuclear. Se a nossa estrela, que é o Sol, eles continuam falando aqui, se ela se queimasse, porque ela tá queimando, a estrela é uma bola de fogo, Um dia esse Sol vai se apagar, mas tem bilhões de anos aí para frente. Se ele se queimasse um pouquinho que fosse mais rápido, mas muito pouco, não haveria condição de vida na Terra. Então, olha a precisão dessa estrela queimando. Olha a precisão disso. Tá aqui, se a gravidade fosse só um pouquinho mais forte, mantendo-se, porém, mais fraca que o eletromagnetismo, as estrelas se queimariam com muito mais rapidez. E aí a vida não poderia existir. No entanto, aquilo ali é perfeito. Ela se queima no grau perfeito, para que ela depois possa implodir, possa explodir sobre ela mesma e criar aí uma supernova. No momento atual e no presente estágio de conhecimentos, as especulações da física e o estudo do cosmo podem encorajar aqueles que esperam encontrar indícios de uma mente superior, de uma divindade planejadora, ocultos por trás das teorias e das equações. Então, eles já chegaram a essa conclusão. Kardec, na questão 4, pergunta: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Então, se o universo tem essa perfeição, se tudo é perfeito nele, os seres mais inferiores da criação trabalham sem conhecimento nenhum de causa. A minhoquinha que está lá debaixo da terra, arando a terra para que as sementes possam eclodir, melhor dizendo, morrerem, para que elas possam renovar-se e dar origem a uma árvore, sem aquele trabalho daqueles serizinhos ínfimos ali arando aquela terra, poderia ser difícil essa eclosão da semente. E, no entanto, eles estão lá. Não sabem que estão fazendo isso, mas estão. Então, isso é a perfeição. Aí a gente fica pensando, poxa,
Deus fez esse universo perfeito, perfeito. Os cálculos são perfeitos. Podemos saber exatamente quando um cometa vai passar pela Terra. Ele passa e a gente já tem como calcular quando ele vai passar novamente, e é precisa essa ideia, né? Esse cálculo é preciso. Então, se Deus fez esse universo maravilhoso, Ele adaptou esse universo a nós. Ah, mas que pretensão. Não é, não. É esse o objetivo que nós temos que ter. Fazer a nossa evolução para sermos dignos de merecer isso aí. Porque apesar de sermos tão inferior, apesar de sermos tão ainda cheios de mazelas, cheios de dificuldades para fazer a nossa evolução, e apesar de todos os seres que Ele criou, de todo esse universo maravilhoso, de todas essas estrelas, né, perfeitas, nós somos os únicos seres da criação que compreendemos, ou melhor, conhecemos a existência de Deus. Somos os únicos. Isso nos diferencia de todos os outros. Deus nos fez a sua imagem e semelhança no poder criador, no poder de amar. Mas nos fez simples e ignorantes para que pudéssemos operar a nossa evolução e a evolução do mundo em que estivermos habitando. Portanto, nós somos co-criadores desse universo. Apesar de não sermos grande coisa, somos os seres mais importantes da criação, que somos os únicos capazes de fazer considerações a respeito de Deus. Aí Ele criou tudo perfeito. Ele ia errar justamente na sua criação maior? Ele ia errar justamente em nós? Claro que não. Criou-nos simples e ignorantes, colocando em nós a essência do bem, dando o livre-arbítrio, para que nós pudéssemos desenvolver a nossa capacidade, a nossa inteligência, né? Antes guiados por instintos e logo depois o instinto ficando um pouco aquém da inteligência, mas nunca desaparecendo, porque o instinto é que supre as necessidades da inteligência. Então Deus jamais erraria, né, em nós. Por isso que colocando essa ideia de perfeição do universo, a observação da nossa consciência, nós vamos ver que Deus é esse Pai amoroso. Criou tudo perfeito. Só não criou o homem perfeito. Mas Ele não errou em nada, não ia errar justamente no homem. Então, claro que é fundamental que Ele nos tenha criado simples e ignorantes para que nós pudéssemos fazer a nossa evolução. Então, essa é a ideia perfeita, né, de um Deus perfeito. Nós vamos dar continuidade em outras reuniões a respeito ainda dessa ideia de Deus, que muito nós temos ainda que falar a respeito disso, principalmente sobre os atributos de Deus. Mas no estudo que nós vamos dar continuidade, nós vamos ver que entender esse Deus, vindo logo ali os atributos dele, o maior de todos e o principal, soberanamente justo e bom, só dá para compreender com a ideia da reencarnação. Sem ela, é um Deus falho para nós, né? Porque se nós tivéssemos uma única vida, né, se nós tivéssemos sido criados na hora do nascimento e morrêssemos, que Deus é esse que dá dezenas de anos a alguém e poucos anos a outros, dores lancinantes a alguns, saúde e felicidade para outros? Então, como entender isso, né? Então, só a reencarnação para nos fazer compreender a justiça de Deus e todos os seus atributos.
que até a gente compreender muito bem isso aí, para que a gente possa amar Deus e nunca temê-lo, nós temos que estudar e compreender e colocar tudo que a gente aprende sob o julgo da nossa consciência e ver e analisar, à luz da razão, os fatos, os acontecimentos da nossa vida. Muita paz para todos, que a gente continue estudando isso aqui. Nós estamos começando e nós vamos fazer sequência de O Livro dos Espíritos para compreender realmente essa obra inesgotável que é o Livro dos Espíritos. Muita paz para todos.